Glória a Deus, que bênção, irmãos, estar aqui com vocês. E eu queria hoje repartir com vocês uma palavra, quero pedir para você anotar aí. E eu quero começar dizendo para você, irmão, que para a mesma realidade existem dois olhares. Para a mesma situação existem sempre dois olhares. Existe o meu olhar, fala assim, o meu olhar, e agora aponta para o céu, o olhar de Deus. Isso acontece sempre. E eu quero ler com você um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse Tadel tão poderoso, tão cheio da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos líderes, nossos pastores. Obrigado pelos líderes que estão aqui, todos os líderes de life que estão aqui, líderes em treinamento. Obrigado, Senhor, por esse exército poderoso que o Senhor está formando nessa cidade, capacitando nessa cidade, para que nós possamos, ó Deus, alcançar, chegar no propósito que o Senhor estabeleceu. Muito obrigado, Jesus. Nós consagramos ao Senhor esse tempo, Espírito Santo. Eu peço a tua ajuda, para que eu possa repartir com os meus irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, olha só, o contexto desse texto é o seguinte, você deve lembrar, né? Jesus tinha pregado o dia todo, né? E no final do dia, a multidão continuava ali junto de Jesus, e eram muitas pessoas. E aí os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: Jesus, é bom que você despeça a multidão, porque já é tarde, vem a noite, e eles estão longe de casa, e eles precisam ir comer. E aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, deem vocês de comer a eles. E eu acho interessante porque, às vezes, as pessoas elas têm dificuldades, quando a igreja fala de alvo, de meta, né, ficam meio contrariadas, mas é porque talvez não leem a Bíblia, porque olha o alvo, a meta que Jesus deu para esses discípulos: alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, foi um alvo, uma meta pequena ou grande? Uma meta grande. Deus deu uma meta grande para eles. E aí, eles ouvindo aquilo do Senhor, eles foram ver o que eles podiam fazer. E aí, entra esse texto que eu li agora. E aí, um dos discípulos disseram: olha, tem um menino aqui, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas no que eu quero me atentar com vocês, e nós vamos trabalhar juntos, aprender juntos, é o final do versículo 9, que diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Pergunta para o seu irmão aí, pergunta para ele: o que é isso para tantos? Né? Então, você veja que 5 pães e 2 peixinhos para 20.000 pessoas. Então, essa colocação, essa visão de André, ela estava certa ou errada? Quantos arriscam? Estava certa ou errada, irmãos? Estava certa. A colocação dele estava certa, era a visão que ele tinha daquela situação, era o olhar dele para aquela situação. E esse é o nosso conflito como cristãos, quando nós nos deparamos com essa verdade, talvez a verdade mais pura que existe, que é o quê? A insuficiência e a limitação e a incapacidade. Quando André olha para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e olha aquela multidão, provavelmente por isso que ele falou aquilo, ele disse: mas como?
Humanamente falando, é impossível. Se ele se deparou diante de uma situação, é insuficiente 5 pães e 2 peixes. Nós estamos incapazes de resolver, nós estamos limitados. Diga assim comigo: insuficiência, incapacidade e limitação. Irmão, isso faz parte da humanidade. Incapacidade, limitação, insuficiência, faz parte da humanidade. Esse é o grande desafio para nós. Quando nós olhamos para o reino de Deus, e quando nós olhamos para nós, a conta não fecha. A equação, ela não fecha. Quantos concordam? Quando você olha para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, e você olha para você, quando eu olho para mim, a conta, ela não fecha. Eu vejo limitação, eu vejo insuficiência, eu vejo que eu sou incapaz. Mas nós precisamos entender o seguinte, que nós somos fracos. Nós somos fracos. Diga para o seu irmão: você é tão fraquinho. Falta tanta habilidade em você. Fala para ele, irmão. Você sabe que falar isso hoje para outra pessoa, nós estamos agora na era do empoderamento humano, irmão. As pessoas estão endeusando o homem e humanizando Deus. Nós estamos esquecendo dessa verdade que André falou. E toda vez que Deus fala conosco, toda vez que Deus nos dá sonhos, nos dá projetos e desafios, é sempre loucura. É sempre uma coisa certamente incabível, uma coisa impossível de acontecer. Ou Deus te deu sonhos fáceis. Não, é sempre coisas impossíveis, sempre coisas humanamente incabíveis de acontecer. E por que essa equação não fecha? Por que essa conta não fecha? Por que a gente não consegue entender isso? Você conhece aquele texto de 1 Coríntios 2,14, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, fazer uma obra sobrenatural com uma mente natural não fecha a conta. Deus tem uma obra sobrenatural confiando a homens naturais. E aí, como é que fecha essa conta? Nós precisamos nos tornar espirituais. Porque às vezes você deve pensar assim: mas como que eu vou discipular? Você olha para essa vontade do reino de Deus, para esse mandamento de Jesus, essa ordenança de Jesus, e você olha para você e você pensa: como que eu vou discipular? Como que eu vou liderar uma célula? Ou você que está liderando uma célula, como que a minha célula vai multiplicar? Olha como que está a minha célula. Como que eu vou fazer? Quem já teve esse pensamento na célula? Fala, seja honesto. Como que vai multiplicar? Como? Olha a minha realidade. Como que isso vai acontecer? Ou como que eu vou arrumar discipuladores? Ou é só na minha célula que tem essa questão? Como que eu vou arrumar discipuladores? Como que eu vou treinar, formar discipuladores a tempo para cuidar dessas pessoas que estão chegando? Como que isso vai acontecer? A equação não fecha, irmãos. O fato é que 5 pães e 2 peixes é limitado. É pouco. Isso não fecha. E isso nos deixa muitas vezes preocupados. Porque a nossa mente humana, ela não consegue fechar essa conta. E aí, muitas vezes, as consequências dessa paranoia humana, ela gera desistência, gera desânimo, gera murmuração, gera dúvida. Por quê? Porque eu estou tentando resolver na minha humanidade.
Diga comigo, o pensamento humano não resolve problemas espirituais. Agora, pensamento espiritual resolve problemas humanos. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Amém? Então nós precisamos entender isso. Agora, quando eu vejo que, puxa vida, é insuficiente, é limitado. Foi o que André olhou e falou, não tem como. Como que vai? Não tem jeito. E eu fico imaginando a cena, os discípulos ali, Jesus deu aquela ordenança, a multidão provavelmente questionando, querendo saber o que ia acontecer, porque a noite estava chegando e Jesus não tinha despedido eles, e os discípulos com aquele abacaxi ali na mão. E aí o que a gente pode aprender com essa situação, irmãos? Que quando toda essa limitação, essa incapacidade, essa insuficiência que eu vejo, que eu sinto, eu pego isso que eu tenho, toda a minha incapacidade, a minha limitação, a minha insuficiência, que é o pouquinho que eu tenho, e eu coloco à disposição de Jesus, Ele consegue multiplicar e fazer sobrar 12 cestos cheios. Quando eu coloco as minhas limitações, as minhas insuficiências, a minha limitação à disposição de Deus, Ele tem poder para multiplicar isso. Porque enquanto o peixe e o pão estavam nas mãos dos discípulos, era insuficiente, era limitado, era incapaz de resolver, mas quando eles colocam nas mãos de Jesus, o que acontece? Aquilo multiplica, cresce, aumenta. Sabe, irmãos, eu até concordo que nós somos limitados, e eu sou muito. Eu sei o quanto eu sou limitado. Eu costumo dizer que eu sou um tímido, medroso, corajoso. Sabe? Eu sinto muitas vezes me sinto incapaz, me sinto muitas vezes limitado. Mas o que eu não concordo é que a gente fique parado, se sentindo incapaz, se sentindo limitado, se sentindo insuficiente. Não, isso é natural, é pensamento humano, é normal isso da humanidade, mas nós que conhecemos um Deus todo-poderoso, que resolveu fazer através de nós, não podemos parar. Sinceramente, eu esperava um amenzão daqueles. Para pensar, o Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, que está acima do tempo, Ele resolveu usar você, incapaz, limitado. Deus escolheu nos usar. Lembra uma história do Velho Testamento? Lembra da sarça? Lembra quando Deus queria chamar a atenção de Abraão para comissionar, para dar para Abraão, para Moisés? Quando Deus queria chamar a atenção de Moisés, o que Deus fez? Deus colocou fogo na sarça. Só que a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não se consumia. O que isso significa? A sarça, ela não era matéria de combustão para o fogo. Deus precisava da sarça para aquilo? Sim ou não? Não. Mas por que Ele usou? Porque Ele queria. Fala para o seu irmão, Deus quer usar você. Deus quer nos usar. Deus é assim, irmão. Ele não precisa, mas Ele usa. Vamos repetir, diga, Deus não precisa, mas Ele usa. Esse é Deus. Agora, o que Deus precisa? Se Deus não precisa de uma pessoa, não precisa da minha incapacidade e tudo mais, o que Deus precisa? Sabe o que Deus precisa? Deus precisa da minha disponibilidade. Eu sou incapaz, eu sou limitado, eu sou insuficiente, mas Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Esse é o que move o coração de Deus.
É isso que faz Deus nos usar. É quando eu me disponho. Por quê? Porque não é a minha capacidade, não é o meu talento, não é o meu dom. É o poder de Deus em nós e através de nós. Efésios 3:20 diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera no capaz, no limitado, no insuficiente. Poder de Deus que opera em nós. Então não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Ou seja, é o tudo no nada. É o tudo no nada. Somos miseráveis, mas Deus escolheu nos usar. Lembra da história do tesouro em vaso de barro? Quantos lembram disso? Irmãos, quero que vocês participem comigo. Quantos lembram disso? Do tesouro em vaso de barro? O vaso é feinho. Olha para o seu irmão aí, fala para ele, você é um vaso feinho. Fala igual mineiro, fala, você é um vaso feinho. Você é um vaso acabadinho. Mas a glória e o poder de Deus não estão no vaso, mas no tesouro que está dentro do vaso. Amém? Olha que poderoso, irmãos. Por isso, quando nós dizemos que não podemos, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor não pode. Que Deus está dentro de nós, amém? Então, esse sentimento, muitas vezes, de incapacidade, de limitação, para nós que conhecemos a Deus, não cabe mais. Não combina mais com a gente, por quê? Porque já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Há um poder sobrenatural de Deus dentro de você. E aí a tua incapacidade, tua insuficiência, tua limitação vai embora. Porque Deus está em você. Deus é poderoso para fazer além do que nós pensamos. E esse poder de Deus habita em nós. E o diabo, ele vive tentando, né? Efésios 6 fala dos dardos inflamados do maligno. O que o diabo quer fazer com as suas mentiras? Ele quer que você esqueça disso. Que você não ore, que você não busque a Deus para fazer você voltar a ser um ser natural. A pensar médio, a pensar medíocre. Mas não. Toda vez que Deus chamou homens naturais, Ele capacitou. Se Deus está chamando você, Deus vai te capacitar, querido. Se você está aqui hoje nesse Tadel, Deus está dizendo para você, imagine que essas luzes são a sarça, e Deus trouxe você aqui para comissionar você, para enviar você. Você está num treinamento porque Deus conta com a sua disponibilidade. Quantos estão disponíveis nessa noite? Amém? Às vezes você pode dizer assim, irmãos, eu já disse muitas vezes. Puxa, mas eu tenho nada, eu não sei fazer nada. Eu não sei falar direito. Moisés disse isso depois, quando Deus estava lá batendo um papo, ele falou, não sei nem falar. Como que vai ser? Não vai dar certo, eu não tenho capacidade para isso. Eu nem estudei direito. Eu não sabia nem a tabuada. Eu não sei até hoje, irmão. Sabe? Tem coisas que a gente não sabe. Como que Deus vai me usar? Como que Deus vai usar? Eu sou tão limitado, eu me sinto tão incapaz. Como que Deus vai fazer com tão pouquinho assim? Olha para o seu irmão e fala para ele, como que Deus vai fazer com tantinho assim? Vou te lembrar de outra história da Bíblia. Lembra da viúva de Serepta? Quantos lembram? O profeta de Deus chegou na casa dela e disse o que para ela? Disse, mulher, traz um pouco de água para mim. Estou com sede, estou caminhando. Preciso que você me traga um pouco de água. E detalhe, além da água,
eu quero um pão. E aí ela olha para o profeta e diz assim: olha, vou te contar a minha limitação, a minha insuficiência. Eu estou incapaz. Por quê? Porque eu tenho, está vendo esse graveto aqui na minha mão? Esses 2 pedacinhos de lenha, eu vou acender um fogo. E eu tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho só de azeite na botija. E eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Aí o profeta olha para ela e diz assim: mulher, pega a farinha, pega o azeite, faz um bolo e traz para mim. E o texto, eu acho interessante que o texto diz, quer ver, eu não ia ler, mas eu não vou lembrar de todas as palavras. Está lá em 1 Reis 17:10. Não estou sacaneando com vocês, tá, mídia? Minha ideia era não ler, mas eu vou ler. Diz assim, então se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou ela e disse: traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado, fala comigo, punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Fala comigo, palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E agora, ó, o segredo. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara através de Elias. Irmão, a limitação, a insuficiência, a escassez estava com quem? Vamos pregar junto, irmãos, é divertido. Estava com ela. A insuficiência, a incapacidade, a limitação é nossa. É quando está nas nossas mãos, mas o que moveu aquela mulher foi a palavra. A palavra do homem de Deus, a palavra do discipulador gerou fé no coração dela. E a Bíblia diz que ela num período de sequidão naquela região, ela esqueceu a condição, ela esqueceu o período, a situação negativa, e ela se apegou na palavra. Líder, sabe quando sua célula vai crescer e multiplicar? Quando você se apegar na palavra, quando você se apegar nas promessas. Não é um esquema, é fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E aí, ela se apegou na palavra. E aí eu quero te perguntar: como você vai se mover daqui para frente? A palavra fez ela se mover, irmão. Ela se moveu na palavra. Como que você vai se mover daqui para frente? Na sua limitação, na sua incapacidade, no seu medo, na sua estima baixa? Ou você vai fazer como aquela mulher? Você vai picar o punhadinho que você tem de incapacidade, limitação, insuficiência, e você vai colocar à disposição de Deus. O que nós faremos? O que você vai fazer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui escrevendo lá no meu quarto e eu estava lembrando de algumas coisas.
sabe? Sentimento de incapacidade, limitação e medo. Eu sinto isso até hoje. Não acaba. A gente sente isso. Sabe, eu lembro quando a gente estava em Garuva. Cadê o Marcinho? Está aqui, pastor Márcio, pastor Afrão. Um aplauso de Jesus na vida desse casal precioso. Amo demais ele, irmãos. Pensa um guerreiro de Deus. Estamos indo para quase 100 membros em Garuva. Aleluia! Aleluia, irmãos. Aleluia. Mas eu lembro, irmãos, quando nós estávamos lá em Garuva. Sabe, difícil. Eu não tinha profeta sobre a minha vida. Eu não tinha discipulador como eu tenho hoje. Eu não tinha ninguém para conversar, para desabafar, para falar dos meus medos, das minhas dificuldades. Era muito mais difícil. Muito mais difícil. E acabou que eu cometi alguns erros. Vim embora para Guaratuba, sendo discipulado pelo pastor e a pastora. Depois, a gente resolveu por conta própria tentar lá em Pontal do Paraná. Também não deu certo. E aí, eu voltei para cá frustrado. Eu voltei para Guaratuba. Cara, não quero mais nada. Alguém mentiu para mim. Isso não é para mim. Ser pastor não é para mim, ser discipulador não é para mim. Eu não consigo formar ninguém, eu não consigo multiplicar célula, eu não consigo estabelecer um núcleo. Isso não é para mim, eu estou frustrando a minha família. Isso não dá certo, esquece. Eu vou morar lá em Garuva, lá no Palmital, minha família tem uma casa lá. Eu estava já, assim, pisando na depressão, já como Elias querendo entrar na caverna. Eu vou ficar lá tem um rio na frente, eu gosto de pescar, eu conheço todo mundo lá, eu consigo um emprego rápido, e eu vou trabalhar, vou congregar lá com o pastor Márcio, a pastora Fran, vou ajudar lá no que precisar, mas não quero nada, quero só congregar. Fala comigo, pensamento humano. Irmão, agora você é espiritual, você tem que abandonar o pensamento humano. Pensamento humano. Pensamento humano não encara desafios espirituais. E aí, fui conversar com o pastor, falei isso para ele falou assim para mim, Deivão, quando ele está de boa comigo, ele fala Deivão, quando o negócio está complicado para o meu lado, ele fala David. Já peguei essa, irmão. E aí ele, Deivão, você é filho, eu quero você perto de mim, você tem que ficar aqui. E aí, eu nunca fui de contra a liderança, nunca fui de questionar a liderança. Eu tiro dúvida, irmão. Se eu tenho dúvida, eu falo, eu sou transparente. Eu não entendi, eu quero entender, me ajuda a entender. Né? E aí, nós ficamos aqui. E aí, o Senhor nos presenteou com o desafio do Ministério da Atmosfera. E ontem, a gente estava ali na sala, ali, reunindo. Eu nem sei quantos líderes de atmosfera nós temos. 2 por rede, são 10. Hoje nós temos, são 6 redes, né? Nós temos 12 líderes de atmosfera hoje. Super treinados, super capazes pelo Espírito Santo. Eu e a Ana nem precisamos mais estar junto ali. Eles fazem tudo melhor que a gente. E já estão gerando isso em outras pessoas. Por quê? Porque eu resolvi ouvir a palavra do profeta. Aquela mulher resolveu ouvir a palavra do profeta. Quando que você vai ouvir a palavra do profeta que está sobre a sua vida? Quando que você vai parar com essas resenhas e entender que Deus colocou uma pessoa sobre a sua vida para ajudar você a ter uma mente transformada? Eu lembro uma vez que um discípulo meu, ele me assustou com uma coisa que ele falou para mim. Nós estávamos lá em Garuva e eu queria alugar um prédio maior, e eu estava naquela fé, nós vamos crescer e tal. E eu falei, vamos alugar um prédio maior. A gente estava, eu e a minha esposa, nós morávamos numa casa, e tinha a sala da casa, era onde a gente fazia o culto, lá no São João, lá. E aí eu fui andar pela cidade e eu vi um prédio.
E pastor é assim, né? Quando ele vê o prédio, ele não vê naquele estado, ele vê já lá no futuro. E eu olhei aquele prédio, eu comecei a imaginar as salas, a nave da igreja, o louvor, a salinha das crianças e tal. Mas a realidade era que o prédio era horrível. Era um negócio feio demais. Entrava água, não tinha piso direito. Era igual a gente quando chega para Jesus. Era aquele prédio. E aí eu peguei meus discípulos e falei, vamos lá, eu achei um prédio, eu fui ver o preço do aluguel, acho que a gente dá conta, pela fé, a gente não conseguia nem pagar metade do aluguel, eu acho que a gente consegue, vamos lá e tal. Aí chegamos lá, aí um discípulo do meu lado assim, eu falando, olha, minha ideia é a gente fazer assim, aqui a gente vai fazer um estacionamento, lá eu vou fazer uma sala, ali nós vamos arrumar o altar, só precisa quase desmanchar ele inteiro e fazer de novo, mas a gente consegue, a gente junta, a gente ora, a gente faz bazar, a gente faz um monte de coisa e tal. Aí o meu discípulo do meu lado, o Bal, que é pastor hoje lá em Itajaí, ele fez bem assim, ó, pastor, eu não estou vendo nada disso que você está falando, mas se você está falando, eu estou contigo. Se você está enxergando isso, eu vou contigo. Vamos junto, vamos fazer. Quantas vezes você chegou para o seu líder e você falou para ele, cara, conte comigo. Eu estou com você. Nossa célula vai multiplicar. Veja aí o que precisa melhorar, o que precisa ajustar. Você é a voz de Deus nesse lugar. Vamos crescer, vamos trabalhar para esse life crescer. Vamos trabalhar para que as pessoas sejam todas, durante a semana, pastoreadas, discipuladas. Vamos colocar os novos para servir na atmosfera. Vamos garantir todo mundo, nós temos 3 cultos. Será que nós não conseguimos em 3 cultos no domingo, colocar um life neles? Não, a gente consegue. Você sabia, irmãos, que às vezes Deus vai usar você para trazer conforto e consolo para o seu líder? É uma delícia quando você como líder, você está, cara, tem isso para fazer, tem aquilo, a gente batalhando, aí chega um discípulo, mestre, paizão, irmão, não importa, cara, eu estava orando, eu quero dizer para você que eu estou junto, que se precisar de mim, bora lá, vamos botar quente nesse negócio, vamos fazer, vamos botar acontecer. Vamos orar, vamos jejuar, o que você falar aí é regra. Vamos crescer, vamos romper, vamos lá. Pega a fala do teu líder, irmão. Encarna ela e gera fé nisso e devolve para ele. Não, vai dar certo. Quantas vezes o pastor chegou para nós estava lá no Brejatuba, a gente tem um prédio e tal, acho que a igreja lá vai sair, amém, vemos aqui, oramos, dobramos o joelho aqui, derramamos óleo, não, vai acontecer. Quando a gente ia lá no complexo, não, vai acontecer, eu vou atrás, se o homem de Deus falou, eu vou na sombra, eu entendi isso. Vamos para frente, vamos vencer, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, não tem a ver com quem eu sou, mas tem a ver com quem eu estou. Você pode repetir? Diga assim, não tem a ver com quem eu sou, mas com quem eu estou. Irmão, Deus está com você através dos seus líderes. Deus está com você. Nós precisamos sair desse lugar de desistência, de não querer fazer, de questionamento, de dúvida. Sabe, a Bíblia diz, livro Gênesis, lembrei agora desse texto, Gênesis 12, quer ver? Ela veio e falou assim para mim, toma água pelo amor de Deus. Ó, vamos combinar o seguinte, tá? Quando eu estiver aqui pregando, você fala, aleluia, Palmeiras. Irmãos, olha só, quer ver? Gênesis 11, versículo 31. Quer ver? Diz assim, ó, Terá tomou Abraão, seu filho Ló,
o seu neto e filho de Harã, e Saraí, a sua nora, e mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Diga assim, de Ur dos Caldeus para Canaã. Amém. Aí diz assim, ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Em Harã. Ou seja, qual que era o alvo, qual que era o propósito? Canaã. Mas no meio do caminho, o pai de Abraão, o tio de Ló, parou. Desistiu, se acomodou, ficou 205 anos da sua vida no mesmo lugar. Irmãos, eu creio que é o tempo da gente subir de nível, da gente mudar de lugar. Chegou o tempo da gente crescer, da gente avançar. Mas não dessa forma humana que as pessoas estão pregando aí fora, endeusando o homem, humanizando Deus. Não, na dependência de Deus, honrando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus no seu devido lugar, dentro do seu coração. Aí o que Deus faz? Capítulo 12. Aí Deus olha aquele ambiente de desistência, de fraqueza, de não sair do lugar. Aí Deus olha para Abraão e diz para Abraão: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Interessante que Deus não fala para onde quer Abraão ir. Por quê? Porque Deus estava muito mais interessado em tirar Abraão daquele ambiente triste, melancólico, frustrante, mal acabado, do que mostrar para ele para onde que ele era ir. E aí no versículo 2 Deus disse para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ou seja, versículo 2, Deus já começa a mostrar o propósito para ele. Deus começa a diminuir o valor daquela situação parada, daquele mar parado. E Deus começa a valorizar, colocar lá em cima o propósito. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós estamos parados? Nós estamos frouxos, porque o propósito perdeu valor para nós. Porque quando eu dou valor ao propósito, e eu não fico calculando o preço do propósito, mas eu entendo o valor do propósito, irmão, eu me movimento. O evangelho é movimento, é crescimento, é rompimento. Não é ficar parado, não é ficar pensando. É avançar, é caminhar. Por que muitos estão parados? Por que muitos estão desanimados? Ou porque estão na mentalidade humana? Eu sou capaz, eu sou incapaz, eu sou limitado, e eu tenho uma insuficiência, eu não vou conseguir suprir o que meu chamado está me pedindo. Ou desvalorizou o propósito. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que toda essa insuficiência, toda essa limitação, essa incapacidade, você vai colocar à disposição do teu Deus. E o teu Deus tem poder para fazer isso se multiplicar, crescer e romper. Deus decidiu fazer através de nós, miseráveis pecadores, traidores. Deus nunca desistiu de nós, que somos imperfeitos, mas nós imperfeitos vivemos desistindo de um Deus que é perfeito. Pega essa, embrulha e leva para casa. Irmãos, precisamos reverter isso, irmãos. Nós temos Deus, Deus é poderoso. Um dos primeiros versículos que eu decorei. Efésios 3:20, é a nossa realidade, é o tudo no nada.
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus quer operar através de você. Deus quer te usar lá na sua família. Deus quer usar você lá no seu trabalho. Deus quer usar você onde Ele colocou você. Deus quer te usar. Irmão, não é da vontade de Deus envergonhar você, expor você, não é isso. Deus é Pai. E eu não sei você que é pai que está aqui, mas eu quero proteger os meus filhos, eu quero guardar os meus filhos, eu quero dar segurança para eles, eu quero sim dar desafios para eles, testar eles em algumas coisas, mas nunca para fazer eles cair, nunca para fazer eles se envergonharem, jamais. É para eles crescerem, para eles romperem. E por que Deus está te chamando para esse novo nível e você está se comportando como bastardo? Você está se comportando como crente, não como filho. Porque o filho, se o pai fala A, é A e pronto, e acabou, meu pai falou, acabou. Às vezes nós estamos exigindo uma obediência dos nossos filhos que nós não temos para com Deus. Se joga nesse desafio que Deus está colocando você, irmão. Fala para o seu irmão aí, se joga, cabeção. Se joga. Confia no Senhor. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Sabe, irmão, se o que Jesus fez na cruz, se as histórias verdadeiras que estão na palavra de Deus, se os testemunhos dos irmãos que estão ao nosso redor, que aconteceram por causa da palavra, por causa do poder de Deus, não consegue aumentar nossa fé, não consegue nos motivar, o que mais precisa? O que mais precisa? O reino não para, o reino é movimento, e nós queremos parar. Tira mão desse freio, irmão. Engata uma primeira, segunda, terceira, vai embora. Vamos crescer, vamos romper. Me impacta essas histórias da palavra de Deus. Olha a situação daquela mulher viúva, sozinha, com a responsabilidade de um filho. E aí Deus envia o profeta lá. Na hora H, Deus envia. E o que aquela mulher faz? Ela se apega na palavra. Ela se apega na palavra, irmão. Não se apegue em podcast, irmão. Se apegue na palavra. Eu lembro do meu avô assembleiano, 70 e poucos anos. Ele tinha uma Bíblia sem capa, amarela, velha. Meu avô tinha amnésia. Depois de grande, eu fui descobrir que era o que, amor, que ele tinha? Alzheimer. Só que a palavra ele não esquecia. Os versículos da Bíblia ele não esquecia, ele se apegava na palavra. E quantas vezes, quando meus pais se separaram, foram embora, a gente ficava morando numa meia água lá que os meus pais construíram, e eu, irmão mais velho, com 10 anos, tendo que cuidar do meu irmão de 8, com medo de muitas situações que aconteciam, e o meu avô pegava aquela Bíblia velha, ele sentava numa cama de mola velha que tinha lá em casa, num quartinho lá atrás, ele sentava comigo e falava: meu neto, aqui está a solução da sua vida. Ela é veinha, ela é amarelinha, mas é a palavra de Deus. Vamos ler e vamos orar. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é que você vai descansar se você não habita na casa do Altíssimo? Se apegue na palavra, líder. Se apegue na palavra, a sua posição não resolve. É a sua dependência. É a sua dependência. Muitas vezes você pensa assim: puxa, eu me tornei líder, mas não mudou nada. Porque a sua posição não muda nada. O que muda é a unção de Deus sobre a sua vida.
É a palavra de Deus praticada na sua vida. É isso que muda. Sabe, irmão, já falei isso várias vezes aqui. Eu aprendi nos meus momentos de medo, de tensão, de, sabe, tudo isso que a gente está vivendo agora. Domingo do batismo, nós tivemos 109 pessoas descendo as águas. Nós tivemos, eu achei que o glória ia ser mais forte, sabe? Vocês estão feinho e fraquinho. 109 pessoas. E dentro da igreja, não sei como, eu cheguei no ouvido do pastor ali e falei: mestre, faltou só 3 coisas. Ele: o quê? Falei: faltou banheiro, faltou prédio e cadeira. 770 pessoas. No sábado. Aí você pensa, domingo já era, né? É no sábado, né? No domingo, irmãos, domingo, nos 3 cultos, sem contar garuva, 1.026 pessoas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como diz a Mara, nossa discípula, a hora seja. Irmãos, isso, não sei em você, mas em mim dá muito temor. Muitas vezes dá pânico. Mas eu saio daqui e eu falo: meu Deus, como que nós vamos fazer? Nós precisamos de um prédio, cara. Jesus amado. As células não param de chegar gente. Deus está enviando, Deus está mandando, Deus está mandando, Deus está mandando, Deus está mandando, o céu está se movendo. Mas às vezes a gente vê irmãos parados. Pensando. Minha avó falava assim: para de pensar na bezerra que morreu, meu filho. Irmãos, Deus não depende de você, mas Deus precisa de você. Nós precisamos do seu posicionamento. Muda de estação, muda de cadeira, cresce, se desafia a viver pela fé. Fique em pé, por gentileza. Eu estava contando para vocês que eu aprendi, irmãos, vendo a vida dos nossos pastores, nossos líderes, dos meus irmãos. Sabe, irmãos, eu aprendi a transformar o medo em dependência. Eu aprendi, quando me vem o pânico, quando eu não sei o que fazer, quando me falta resposta, quando eu me sinto incapaz, insuficiente, limitado, irmãos. Eu nunca cheguei para o meu líder e falei: olha, chega. Não importa o que você fale, eu não quero mais. Não, eu sempre coloquei o meu coração. Mas a hora que o meu líder vinha com uma palavra de Deus, por mais que aquilo batesse de frente com a minha humanidade, amém. Vamos lá. Às vezes eu nem queria tanto assim, mas vamos lá. Sabe, irmãos, talvez hoje é o dia de você decidir como aquela mulher. Talvez hoje é o dia de você fazer como os discípulos fizeram. Imagina a multidão como nós estamos aqui, muito mais, 20.000 pessoas. Aí Jesus pega um cestinho lá e dá para os discípulos: alimente eles. Eu fico imaginando eles olhando para o peixe, para o pão, e olhando para a multidão. Não é assim que acontece? Às vezes você olha para o reino, e você olha para você, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como. Eu sou limitado, eu sou incapaz. Como eu vou conseguir? Aí Deus fala o quê? Dá para mim o pão.
Dá para mim o peixe, dá para mim o óleo, dá para mim a farinha. Sabe o que eu preciso de você? A tua disponibilidade. Se disponha que o restante eu faço. Se disponha que o resto eu faço. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés estava numa situação difícil. Pensa um homem que passar por situação difícil. Aí ele obedece a Deus. E ele chega na frente do mar e ele fica em crise. E agora? Aí o que Deus fala para ele? Só toque no mar. Pega o teu cajado e toca. Ou seja, se disponha. Tenha disponibilidade. O mais difícil eu faço. O mais difícil, a pastora falou domingo no culto, o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da injustiça. Tua célula não está crescendo, talvez, porque você está olhando para você, para a tua capacidade. Quando você começar a olhar para Ele, quando você começar a depender dEle, quando você começar a ajoelhar no meio da sala da sua casa e chorar e falar: Senhor, se o Senhor não fazer, que posso eu, humano, fazer, Deus? Quando você olhar para aqueles discípulos que estão dando problema, que não sabem o que querem, que estão brincando de crente, que desonram você, que desonram a liderança. Sabe, irmãos, a justiça não é nossa. Deus vai convencer da injustiça. O Espírito Santo vai trabalhar. E eu sei que hoje é um desses dias que o Espírito Santo está convencendo você, como fez com Abraão, a sair desse lugar de desistência, de se sentir limitado, fraco, incapaz. Feche seus olhos. E à medida que o louvor ministra essa canção, que o Senhor me deu em um desses momentos que eu me senti assim, incapaz diante de uma situação, limitado diante de uma situação. E eu cantei isso para Deus. E se o Espírito Santo está ministrando algo no seu coração, faz o que você quiser, irmão. Vem aqui para frente, se ajoelha, demonstra a sua disponibilidade para Ele.